Família Crescer, a paz do Senhor. Vamos continuar na nossa leitura bíblica, Levítico capítulo de número 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro e apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção tivesse espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura, mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tivesse alterado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará, e se a mancha tivesse espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tivesse alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço de queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura.
Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada e se a sarna não tivesse espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna e se não tiver se espalhado, mas se não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado, a pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou, essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva, da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecido ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço do couro, ou na peça tecido ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, foi esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha e se ela tivesse espalhado pela roupa ou pela peça tecido entrelaçada ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro, ele queimará a roupa ou a peça tecido entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote examinar a mancha não tivesse espalhado pela roupa ou pela peça tecido entrelaçada ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecido entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecido entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo.
Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Capítulo 14. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o resto dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo, com uma oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma de sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com a caneca de óleo e os moverá perante o Senhor
como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma de sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergerá um pouco do óleo da palma de sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma de sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhe pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas das paredes, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede. O sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspadas e rebocadas a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura, ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado, depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas do mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas:
Quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele se lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar, quando montar um animal, estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavarão as suas roupas, se banharão com água e ficarão impuras até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas e banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impura até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará as suas roupas, se banhará com água e estará impura até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impura até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantém os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morra por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Esta é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação,
do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impura. Capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também um turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhadas de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco de sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa, depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado.
Aquele que soltar o bode para Azazel levará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, e um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.